noite, irmãos. Glória a Deus. Deus é bom, né? Todo tempo. Só um minutinho. Aleluia. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Vamos ver a palavra. Irmãos, nós estamos lendo juntos, como igreja, o livro de Mateus. Aleluia. Nós estamos juntos como igreja no capítulo 7. Eita glória. Irmãos, eu queria confessar antes de tudo um pecado. Momento de confissão. Eu estava com a leitura um pouco embolada. Aí antes de vir pregar, eu acertei tudinho. E pedi para minha esposa acertar dela também. Vai que tem um profeta que se levanta aí no meio do povo, né? Vai que Deus usa a revelação no meio do povo e ia ficar meio envergonhado aqui do meu lado. Mas amém, irmãos. Eu queria, antes de tudo, te encorajar a ler todos os dias. Eu sei que cada um tem uma rotina, o dia é bem cheio, tem dia que é melhor, tem dia que é pior, tem gente que tem plantão, madrugada, etc. Mas olha, irmão, leia. É um capítulo só. A gente às vezes fica meio sem vergonha. Um capítulo, se eu perder um, no outro dia eu leio 2, mas no outro dia não leio nem 2. Aí quando vê tem 3, aí fala, não, 3. Mas irmão, em nome de Jesus, leia. Quem aqui está em dia? Levanta a mão. Meu Deus, pouca gente. Não vou perguntar quem não está em dia, porque já deu para ver, mas você, em nome de Jesus. Como o pastor não está aqui, né? A câmera só pega eu, não pega vocês, fiquem tranquilos. Mas irmãos, brincadeiras à parte, aquele que não está em dia com a leitura, por favor, firme aqui um compromisso, não comigo, mas com o Senhor, e eu tenho certeza que você vai ser recompensado. Amém? Livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Glória a Deus. Vamos essa caneca. Livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus, todos acharam? Amém? Então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhe: sentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Versículo 38. Então ele lhes disse: a minha alma está tão triste que estou ao ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. Versículo 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 40. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: vós não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou: meu Pai, se não for possível afastar este cálice sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Versículo 43. E voltando outra vez, Jesus achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados. 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: ainda dormis e descansais? Chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, levantai-vos, aquele que me trai está próximo. Você poderia abrir sua Bíblia também comigo no livro de Lucas, capítulo 22.
Glória a Deus, porque nós podemos ler a palavra do Senhor de forma aberta, de forma livre. Glória a Deus por isso, não? Glória a Deus porque nós podemos falar em voz alta a palavra do Senhor. Lucas 22, a partir do 39. Quem achou, diga amém. Amém. Isso aqui, gente. Versículo 39 diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus saiu e, conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Versículo 40. Ali chegando, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E afastou-se deles a uma curta distância, e ajoelhando-se, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. 43. Então apareceu-lhe um anjo do céu, que o encorajava, e cheio de angústia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue, que caíram no chão. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos, e achou-os dormindo de tanta tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Só até aqui. Irmãos, podem assentar. Tanto no livro de Mateus quanto no livro de Lucas, e nós temos também essa passagem no livro de Marcos, nós vemos Jesus aonde? No Getsemane. A palavra nos diz que Jesus estava um tanto angustiado, preocupado. Jesus estava, de certa forma, sofrendo por algo que viria. Mas eu gostaria de, nessa noite, destacar com os irmãos as atitudes de Jesus diante da angústia. Eu gostaria de destacar com os irmãos 4 atitudes que Jesus teve diante dessa angústia, diante de algo que estava por vir, diante de algo que estava, de certa forma, o perturbando por dentro. Palavras dele: a minha alma está angustiada. Você consegue imaginar Jesus, o Todo-Poderoso, o Rei, o Salvador, passando por um momento de angústia? Isso prova para mim e para você que Jesus veio aqui em carne e osso, que Jesus era Rei, amém? Jesus é Deus, amém? Mas Jesus também é carne e osso. E eis um dos mistérios da fé. Jesus sofreu aquilo que eu e você sofremos hoje, e venceu, e suportou. E olhando para Ele, nós podemos nos inspirar, nós podemos ser cristãos, pequenos cristos, e entender o que Ele fez, e fazermos também. Porque, irmão, seria muito fácil se Jesus fosse apenas Deus, apenas entre muitas aspas, viu? Seria muito fácil se Jesus fosse somente Deus e suportar todas as coisas, porque nós simplesmente diríamos: Ele suportou porque Ele é Deus, e ponto. Mas Jesus também é homem, amém? A primeira atitude que Jesus teve foi se afastar. No livro de Mateus, logo ali no 36, Jesus diz: Fiquem aqui enquanto eu vou ali orar. Se o microfone estiver muito alto, pode abaixar um pouquinho, por favor. Uma das atitudes de Jesus, e a primeira atitude que Ele teve diante daquela angústia, diante daquilo que estava, de certa forma, roubando algo precioso, que era a tranquilidade da alma, diante desse momento de turbulência, Ele se afastou, nos ensinando um princípio básico. Diante de uma situação adversa, a primeira coisa que nós devemos fazer é aquietar, dar um passo para trás.
Às vezes nós tentamos fazer e vamos ficando angustiados, e vamos fazendo, mas ei, Jesus se afastou daquela multidão, eram discípulos, mas ele foi para um lugar reservado. A segunda atitude que ele teve, ele se prostrou, ele se ajoelhou, ele orou, falou com quem resolve, como diz minha esposa de vez em quando, eu acho tão legal isso. Fala logo com quem resolve. Falou com quem resolve, se afastou e se prostrou. Nós estamos, além do livro de Mateus, num propósito de orar como? Como que a gente está orando? Nós estamos de fato orando de joelhos? Estamos ou não estamos? Estamos ou não estamos orando de joelhos? É bíblico orar de joelhos? Sim. Por que orar de joelhos? Por que se ajoelhar? Por que se curvar? Ei, olha aqui para mim. Quando nós nos prostramos, quando nós nos curvamos, nós estamos mostrando para aquele que foi objeto da nossa prostração, do nosso ajoelhar, a nossa total dependência. Quando nós nos curvamos diante do Senhor, nós estamos dizendo para Ele: ei Senhor, todo o meu ser depende de Ti. Ei Senhor, toda a minha vontade depende do Senhor. Jeff, mas eu não consigo me ajoelhar, eu oro sentado mesmo. Ainda assim, o teu coração diz ao Senhor: ei Senhor, tudo em mim se prostra, se rende ao Senhor. Quantos vocês estão entendendo o que Jesus estava fazendo? Jesus estava angustiado, Jesus sabia que iria passar por uma situação complicada, e ele se retirou, se prostrou e orou. Mas não ficou só aí. Ele não só orou, mas ele insistiu em oração. Ele não orou uma vez. Quantas vezes ele orou naquele momento? 3 vezes. Quanto tempo quanto tempo ele ficou na primeira sessão de oração? Primeira sessão de oração ficou um trocadilho, né? Mas quanto tempo ele ficou orando pela primeira vez? Pelo menos 1 hora. Porque é dessa forma que ele repreende Pedro. Nem 1 hora conseguiu vigiar comigo. Jeff, é uma doutrina, então agora eu tenho que ir orar pelo menos 1 hora. Não é isso. O que eu quero trazer para o nosso momento é que Jesus investiu tempo de oração. Jesus investiu tempo orando, clamando a Deus. Jesus, que é o Todo-Poderoso, fez algo que muitas vezes nós não fazemos. Jesus, que tem todo o poder, todo o domínio, fez algo que às vezes nós não fazemos. Afastou, se prostrou, orou, pediu, clamou e insistiu em oração. Quantos vocês estão entendendo? Amém? A oração de Jesus foi ouvida? Sim ou não? Mas a oração dele foi atendida? Sim ou não? Eu vou perguntar de novo. A oração de Jesus foi ouvida? Sim. A oração de Jesus foi atendida? O que ele pedia? Pai, afasta de mim este cálice. Mas que cálice é esse? Pai, afasta de mim este cálice. Que eu não passe por este momento. Senhor, afasta de mim esse cálice, que eu não passe por isso. Senhor, não deixa isso chegar até mim. Mas isso, o que? Que momento era esse? O que perturbava tanto Jesus ao ponto dele ficar angustiado e suar gotas de sangue? Era a cruz que angustiava Jesus? Era a morte que angustiava Jesus? Era a chicotada que angustiava Jesus?
O que de fato angustiava tanto assim ao nosso Senhor, ao ponto dele chegar e dizer: Pai, por favor, não deixa eu passar por isso não. Uma pergunta para nós pensarmos, e a resposta virá naturalmente, ainda hoje, em nome de Jesus. O que angustiava tanto assim o Mestre? A morte, ele venceu a morte, aleluia. A cruz, ele ressuscitou, aleluia. O que angustiava tanto assim o Mestre? Ao final, algo me chama a atenção. Jesus orou a quem? A Deus. Mas quem desceu e falou com ele? Quem? Um anjo. Jesus orou a Deus, porém quem falou com ele respondendo? Quem? Um anjo. Nós vemos na Bíblia momentos em que Deus fala com Jesus: este é o meu filho amado. Jesus fala com o povo acerca de Jesus para que fique claro. Porém neste momento não é Deus falando com Jesus, é um anjo encorajando, dizendo para ele: ei, vai, continua, vai na fé. Às vezes, irmão, nós passamos momentos em que nós dizemos para Deus: Senhor, me livra dessa, Senhor, me tira dessa, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas a resposta que nós temos não é aquela que nós queríamos. A resposta que nós temos é simplesmente: ei, meu filho, a minha graça te basta. Ah, você não entendeu. Às vezes nós dizemos para o Senhor: Deus, me livra dessa, me tira dessa. Mas Ele responde: ei, meu filho, a minha graça te basta. Ah, Senhor, retira isso da minha vida. Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, eu acho que eu vou sucumbir. Senhor, eu acho que eu vou explodir. Senhor, eu não aguento. Senhor, eu estou angustiado. Senhor, o que eu vou fazer? Tira isso de mim, pelo amor de Deus. Ei, meu filho, continua. Ei, meu servo, continua. Persevera. Não desista. Vá até o fim. Foi exatamente o que o anjo falou para Jesus. Senhor, continua, persevera, vai até o fim. Irmão, Jesus fez o quê? Obedeceu. Obedeceu. O final nós já sabemos. Mas é interessante ver que no capítulo 27, abre comigo, Mateus capítulo 27, versículo 27. Mateus 27, 27. Aleluia. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. 28. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus. Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Zombaram dele, cuspiram o nosso mestre, chicotearam o nosso mestre, zombaram do nosso mestre. E ele sabia tudo o que ele iria passar. Ele se angustiou. Mas será que é isso motivo suficiente para tamanha angústia? Irmãos, existiu algo na cruz que salvou a minha e a sua vida. Jesus tomou o nosso lugar. Jesus se vestiu de pecado por nós. Jesus pagou o preço do pecado por nós na cruz. Jesus
ao subir naquela cruz, estava se fazendo pecado por nós, para que nele nós pudéssemos ser feitos a justiça de Deus. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia no livro de Isaías 53. Aleluia. Isaías 53. A partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi crescendo com o renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Versículo 3: foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o considerávamos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido, versículo 5, por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ah, querido, eu acho que você não está lendo a mesma Bíblia que eu não. Vamos ler o versículo 6 novamente. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Estava sobre ele aquilo que não o pertencia, estava sobre ele aquilo que não merecia. Versículo 7, continuando: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca por minha causa, por sua causa. Versículo 8: foi levado por juízo opressor, e a sua descendência quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Se coloca de pé no seu lugar. Eu vim nessa noite falar de Jesus, falar de um Jesus que eu tenho certeza que você já conhece. Eu peço perdão pela repetição, mas o Senhor que me enviou aqui também me conduziu para falar uma verdade que é absoluta. Ele te ama. Ele te ama. Ele fez tudo isso por mim e por você. Jesus, em um certo momento, estava tão angustiado como nenhum de nós ainda experimentou. Se nós passamos dias maus, com certeza esse dia de Getsemane foi um dia pior do que qualquer dia que nós tivemos. Ele passou tudo isso por mim e por você. Era a única maneira de corrigir o nosso erro, o nosso pecado. Tanto era a única maneira de corrigir que ele próprio pediu:
Senhor, se tiver outra maneira, por favor, faça. O próprio Jesus implorou: Senhor, por favor, se tiver alguma outra forma, eu sei que para o Senhor tudo é possível, mas aprove ao Senhor que naquele momento tudo aquilo acontecesse. Ei, queridos, essa cruz está vazia, mas quando o nosso mestre estava pendurado neste madeiro, o nosso pecado estava sobre ele. Ah, querido, se isso não te faz tremer por dentro, a mim faz. Quando o meu mestre, que não cometeu pecado algum, que não fez absolutamente nada, foi pregado naquela cruz, o meu pecado estava sobre ele. Ele vestiu uma capa de pecado e disse: ei, Deus, o pecado tem consequência. O Jeff pecou e deveria pagar por isso, porém este preço eu pago agora por ele. Você consegue imaginar um Deus falando isso? A ofensa, Senhor, que ele fez contra ti, eu reparo agora. Ei, querido, olha aqui para mim. Você sabe qual é a consequência do pecado? Qual é a consequência do pecado? Morte. Você sabe qual é a consequência de se vestir de pecado? De ter um pecado sobre si? Morte é separação. O nosso Jesus aceitou, em breves momentos, ser separado, porque o nosso Deus é santo, santo, sempre santo. Quando Jesus se vestiu de pecado por mim e por você, Deus o rejeitou. Quando Jesus se vestiu de pecado por mim e por você, Deus se separou dele. Jeff, o que você está falando não bate. Como assim? Ah, queridos, a gente está aqui para ler a Bíblia, não está? Não precisa abrir, não. Em Mateus, capítulo 27, versículo 46, por volta da hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparas? A versão NVI diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus mente? Então de fato existiu uma separação. Mas por que existiu essa separação? Porque um Deus santo não compactua com o pecado, e naquele momento o nosso pecado estava sobre ele, e não existia outra saída que não fosse esta separação. E era isso que estava angustiando, porque ele estava com o Criador desde a consumação dos séculos. Ele estava com o Pai desde sempre. Ele era um com o Pai, ele era um com Deus, eles são um. Mas ele aceitou o preço do pecado por nós. Ele aceitou. E era isso que estava angustiando. Uma chicotada não doeria tanto quanto essa separação. Mas era para você e eu estarmos separados, senão ele não fez nada. Ele não fez nada para justificar isso.
E esta frase talvez seja uma das frases que mais me dói quando ler a palavra: Senhor, por que me abandonaste? Eu tenho a resposta. Você também. A culpa foi nossa. E o que nós estamos fazendo para honrar esse gesto? Hein? O que nós estamos fazendo para honrar o que o nosso mestre fez? Ele se fez pecado por nós e sofreu as consequências disso, para que hoje nós pudéssemos nos achegar a Deus sem culpa. Nós não conseguiríamos pagar esse preço, mas Ele pagou. Ele pagou. Está pago. Está quitado. Está pago. Você consegue glorificar o Senhor no seu lugar? Você consegue glorificar Jesus aí no seu lugar? Você está entendendo o que Jesus fez por mim e por você? Ah, Jeff, mas isso eu já sabia. Então me desculpa repetir. Mas irmãos, essa é a mensagem que eu vim trazer hoje. Essa é a mensagem que eu vim falar aos irmãos nessa noite. E nada mais. Jesus, no momento de aflição, se afastou, se prostrou diante do Deus vivo, orou, insistiu até nessa oração, investiu tempo, no final, obedeceu. E esta obediência salvou a nossa vida. Essa obediência nos deu vida, e vida em abundância. Ame esse Deus, ame esse Jesus de toda a tua força, com todo o teu coração. Ame esse Jesus com todo o teu ser. Ame este Jesus com toda a tua força, porque Ele não só deu a vida por você, mas Ele foi separado em um breve momento e experimentou a consequência de um castigo que era para você e para mim. Nós sabemos que a história não acaba assim, pois Ele ressuscitou. Aleluia. Nós sabemos que a história não acaba na morte, pois Ele venceu a morte. Aleluia. Nós sabemos que a história não acaba na cruz, porque o véu se rasgou. Nós sabemos que a história não acaba aqui, porque Ele está vivo lá em cima nos esperando. Nós sabemos que a história não acaba aqui, porque na última ceia Ele não bebeu o vinho daquele cálice. Gente, o que você está falando? Daqui a pouco você lê em livro de Mateus. Mas na última ceia, Ele não bebeu o vinho daquele cálice. Ele deu aos discípulos, mas Ele não bebeu aquele vinho. Pode vir o ministério de louvor. E Ele disse: eu não vou voltar a beber deste cálice, até que todos estejam comigo novamente, junto ao meu Pai. Nós sabemos que Ele vai voltar. Nós sabemos que Ele vai voltar. Ah, você pode dar uma mão, achei que ia ter mais uma vez. Nós sabemos que Ele vai voltar. Glória a Deus. E nós reinaremos com Ele. Enquanto isso, nós vamos adorar. Enquanto isso, nós vamos honrar o seu penoso trabalho. E Deus nos abençoe. Em nome